Em Nome da Rosa. Esse é o título de um livro famoso, de um filme também famoso. Muito legal, vale a pena assistir. Eu amei esse livro e amei o filme. É de Umberto Eco. E quem estreia nesse filme, quem faz o papel principal é o Sean Connery, no papel de um inquisidor, William de Baskerville. Mas essa história aqui é interessante. Quando o abade cego chega e pergunta a ele, o inquisidor, William de Baskerville, interpretado por Sean Connery, ele pergunta: o que desejais verdadeiramente? E Baskerville respondeu: eu quero o livro grego, aquele que, segundo vós, jamais foi escrito. Um livro que só trata da comédia e que vocês tanto odeiam, assim quanto o riso que ele provoca. Trata-se provavelmente do único exemplar conservado do segundo livro de poesia de Aristóteles. Existem muitos livros que tratam de comédia, mas por que esse livro é precisamente tão perigoso para vocês? E o abade respondeu: porque ele é de Aristóteles e vai fazer rir. Baskerville replica: o que há de tão inquietante no fato de que os homens possam rir? E o abade respondeu: o riso mata o medo, e sem o medo não pode haver fé. E aquele que não teme ao diabo não necessita mais de Deus. Pois é. Uau. Bom, vou contar agora uma outra história. E é uma piada, não levem a sério. Muita gente fica pegando picuinha, às vezes, com detalhe que eu falo, que às vezes é uma metáfora, é uma piada, é uma ironia. No caso, agora é uma piada que vai ser incorporada depois no assunto que nós vamos conversar no decorrer do vídeo. Eram precisamente 9h18 da manhã de 19 de fevereiro, quando uma grande pia de cozinha de porcelana reluzente e cromada, com os metais cromados, caiu de um céu sem nuvens no quintal de um cidadão chamado Waldo Yentz. Destruiu a sua roseira favorita. Em um acesso de ressentimento, o Sr. Yentz chamou a polícia, os jornais, a Força Aérea, o Exército e sua tia idosa em Toledo. Grandes multidões logo se reuniram no quintal de Yentz para contemplar a pia errante. Um professor culto de uma faculdade próxima organizou apressadamente uma coletiva de imprensa e anunciou que a pia havia caído de um avião a jato voando muito alto. Ele nem chegou a visitar o quintal de Yentz, porém ele salientou que quando você vê uma pia, você vê todas. A Força Aérea, por outro lado, disse aos repórteres que o objeto deve ter caído de um caminhão que passava na rodovia principal, que ficava apenas a 1,5 km da propriedade de Yentz. A tia do Sr. Yentz interpretou o acontecimento como uma indicação de que Deus estava com raiva de alguém. A sua esposa Shirley disse aos curiosos que nunca gostou da vizinhança e não ficou surpresa quando a pia apareceu repentinamente. Aliás, qualquer coisa poderia acontecer em um bairro tão pobre. Pois é, sem o conhecimento do confuso Yentz, pias de cozinha estavam bombardeando um subúrbio de Moscou naquela mesma semana, e o Pravda denunciou isso tudo como parte de um complô imperialista. No Hyde Park, em Londres, um inglês foi esmagado por uma pia que caiu do céu no mesmo dia que a roseira de Yentz foi achatada. Do outro lado do mundo, na Nova Guiné, os nativos ficaram tão inquietos por causa de uma enorme pia que caiu do céu e eles imediatamente construíram um santuário ao redor dela e começaram a adorá-la. A notícia sobre o colapso de pias viajaram e a grande mídia não estava muito preocupada, como sempre, com as declarações que se faziam. Eles preferiam declarações ambíguas de políticos e falavam sobre rumores de guerras, encobrimentos por acobertamentos, teoria da conspiração, mas aos poucos os relatos de pias em quedas foram coletados por cerca de 1.500 pessoas, espalhadas por todo o mundo, que se dedicaram a manter o controle sobre essas coisas. Com o tempo, eles publicariam um relatório final massivo sobre o assunto, acusando os governos do mundo a ocultar os fatos sobre pias que caíam em público, exigindo que as Nações Unidas organizassem uma equipe de cientistas para examinar o assunto. E seriam ignorados, como sempre. Eles estavam acostumados a serem ignorados, é a prova que existe uma conspiração massiva para suprimir a verdade. Essas pessoas que eram denominadas as Forteans, ou as seguidoras de Charles Fort. É sobre eles que nós vamos falar agora. É uma figura incrível, do qual eu sou um fã, né? Ele foi um americano de Nova York. Eu falei várias vezes já sobre ele, escreveu o livro dos Danados. E é interessante a história dele, porque é um camarada que falava tudo que esses canais de ufologia, livros, toda essa confusão que existe em cima da ufologia, que parece que é uma coisa nova, já era falada há 125 anos atrás. Já, vamos ver.
Pois bem, a primeira sociedade de Fortians, né, que eles chamam Fortian Society, a primeira sociedade que usava o nome de Charles Fort, foi fundada em 1932. O homem que deu o nome à sociedade, Charles Fort, ele se recusou a fazer parte da sociedade. Né? Eles publicavam um jornal, o Dobt, que era publicado em intervalos aleatórios, geralmente uma edição a cada 2 ou 3 anos. E sua posição editorial era que eles eram contra tudo e contra todos. Aqueles assuntos que não eram conspirações governamentais diretas eram obviamente tramas planejadas pelos estabelecimentos militares e científicos. Os Fortians dos últimos dias imaginavam um enorme complexo militar, religioso e industrial que governava o mundo e estava deliberadamente nos levando à ruína. Olha só, 125 anos atrás. E é a da nação, e essa seria a da nação. Uma vez que cada membro da sociedade Fortian teria uma teoria para explicar as coisas mais bizarras que eles estavam investigando, e normalmente uma teoria contradizia a outra, era uma grande confusão no início. Então, o mundo de Charles Fort era aparentemente essa confusão. Né? Mas nós vamos ver que a coisa não é bem assim. O que eles queriam sempre era ficar ali ignorados, fazendo suas pesquisas, e eles exigiam isso, porque sabiam que o mundo lá fora era algo extremamente complicado. Então tem aí a Procissão dos Condenados. O livro dele é esse que eu já mostrei várias vezes aqui. Aqui, nesse caso, não é um livro, são 4 livros reunidos nesse bloco enorme aqui. 4 livros que ele publicou são os mais famosos. Então, apesar de todo o absurdo, quando nós finalmente tivermos lutado, né, ou conseguir sair dessa complicação que foi o século XX, o início do século XXI, que nós estamos vendo o que está acontecendo, nós vamos olhar para trás e perceber com um choque terrível quem foi Charles Fort. Né? Na verdade, ele estaria acima de Winston Churchill, Albert Einstein, Thomas Edison e todos os outros supostos gigantes desses últimos 100 anos que comeram santos e soltaram puns de ditadores famosos. Fort espremeu os úberes da vaca sagrada da ciência e nos fez conhecer que estávamos vivendo em uma era de milagres. Uma era em que pias de cozinha podiam cair do céu enquanto homenzinhos verdes de um outro lugar saltitavam nos parques das nossas cidades. Ele abriu os nossos olhos para coisas que estavam lá o tempo todo. Ele catalogou os ópites, ou coisas fora do lugar, e os Fafrotsky, coisas, né, que surgiam do nada. Ele viveu numa época em que escritores não eram muito considerados, eram enganados, eram ignorados, eram abusados, e todas as empresas que publicavam livros esperavam que eles morressem de fome. Era muito difícil ser escritor naquela época, se você não tivesse um bom patrocínio, como é hoje em dia a mesma coisa. Bem que hoje qualquer um pode publicar na Amazon. Era um período muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Ele, com a idade de 18 anos, se tornou editor do jornal Independent, um editor de jornal no bairro de Queens, em Nova York. Ele faliu logo pouco tempo depois. Em 1893, aos 19 anos, ele partiu para uma viagem ao redor do mundo. Ele entrou para a Marinha, no caso. Foi viajar como marinheiro. Ele já era um jovem imponente, com quase 1,80 m de altura, um tanto acima do peso. Foi corpulento a vida toda. Tinha um bigode, vocês estão vendo a foto dele aí, já na meia-idade, né? Um bigode moderno, um par de óculos de lentes grossas no nariz. Mas o seu avô, o Joe Hoy, financiou suas aventuras, fornecendo-lhe uma grande soma de $25 por mês, que na época era bastante dinheiro, mais do que o suficiente para ele viver bem naquela época. Bom, na tradição de todos os jovens aventureiros, ele dormiu sobre as estrelas, ao lado de trilhos de ferrovia, passava fome, sonhava com os dias gloriosos que viriam quando suas viagens o iriam inspirar contos e romances imortais. Ao invés disso, ele foi uma febre na África do Sul e uma doença misteriosa que provavelmente era a malária, que perseguiu ele até o fim dos dias. Ele voltou para Nova York, onde se casou com uma garota inglesa, Anna Fielding, que cuidou dele até se recuperar. Eles se casaram em 1896, isso há 125 anos atrás, né? Não viveram muito felizes, ele era obcecado por escrita, e ele estava condenado a passar muitos anos na periferia de uma sociedade cruel, e ele mal conseguia pagar aluguel,
e sempre em quartinhos pequenos, sujos, e teve vários empregos temporários, balconistas, etc., lavador de pratos, e nos invernos bem frios ele queimava os móveis para se aquecer. Aos 30 anos ele já havia escrito 10 romances, apenas um, o The Outcast Manufactory, foi publicado. No entanto, ele escreveu contos vendáveis, vários, mais de 10 livros. Eu não vou entrar aqui no detalhes de tudo isso, porque o que nos interessa são os ETs. Né? Apesar da grande procura pelas suas histórias, ele achava difícil manter um status, não tinha dinheiro nem para comprar o café da manhã. Ele dizia que ficava tempo sem receber, entregava para a editora e não recebia. Até que alguém percebeu, né, o valor do que ele estava escrevendo. Ele passou por várias crises, etc., de depressão, e resolveu dar apoio para ele. Bom, apesar da crescente demanda pelas suas histórias, Ford achava difícil manter o pão na mesa. O dinheiro do avô já tinha acabado, e ele disse, eu não recebo por uma história desde maio. Ele escreveu no seu diário em dezembro de 1907, que só tinha $2, e que as empresas, as editoras não pagavam ele, os Watsons me enganaram, os Dressers enviaram de volta 2 histórias, e tudo estava indo por água abaixo. Ele dizia que não conseguia escrever. Nos seus primeiros diários e notas e cartas, agora estão preservadas na Biblioteca Pública de Nova York, ele reclamava das crises frequentes de depressão, tendências suicidas, etc. Por volta dos 32 anos, ele começou a passar mais tempo na Biblioteca Pública de Nova York. Mal imaginava que as cartas dele seriam armazenadas lá, né? E começou a ler os jornais científicos, se deparou com alguns itens estranhos e inexplicáveis, e ele descobriu que os jornais, revistas do século XIX estavam abarrotados com itens como objetos estranhos vistos nos céus, olha, criaturas estranhas e máquinas subindo dos oceanos do mundo, objetos estranhos peculiares caindo do céu, tudo variando de grandes quantidades de carne crua, sangue, pilares de pedras esculpidos à mão, pessoas e coisas que muitas vezes desapareciam de repente, apenas para reaparecer do outro lado do mundo. Pegadas humanas, objetos feitos pelo homem que foram aparecendo repetidamente em minas de carvão e em estratos geológicos que datavam de bilhões de anos. Então você vê que tudo isso que nós vemos hoje no YouTube, acharam um parafuso numa mina de carvão, uma porca, já era falado há mais de um século atrás, né, das grandes esculturas que haviam, estava começando a arqueologia nessa época. Ford registrou esses relatos em pedaços de papel pardo, escrevendo suas notas em seu próprio código especial, dia após dia, mês após ano, ano após ano. As notas se acumulavam até que ele tinha milhares delas. Em 1915, aos 40 anos, ele começou a organizar essas notas em um livro que planejava se chamar X e Y. Ele nunca terminou. Ele descartou e começou uma outra ideia, que ele começou a escrever, então, o que hoje nós temos, que é o livro dos Malditos. E em 1916, o seu tio Frank Ford morreu, e aí sim deixou uma pequena herança para ele, que foi suficiente para sustentá-lo e a Ana, a esposa dele, para o resto da vida. E aí a longa luta dele para sobreviver tinha acabado. Então eles foram para um pequeno apartamento do Bronx, e lá ele se dedicou a escrever. Então, quando o livro dos Condenados foi concluído, os editores fizeram, claro, torceram o nariz, né? Uma procissão de condenados. Por malditos, ele dizia. Ele quer dizer os excluídos. Quando é o livro dos condenados, é o livro dos excluídos. Todo mundo que fala sobre esse assunto é tido como debilóide ou conspiranoico. Agora tem essa nova palavra, né? Ou então fake news. Então ele diz que teríamos uma procissão de dados que a ciência tradicional excluiu. Seria a procissão dos condenados. Batalhões de malditos comandado por dados pálidos, né? Então ele vê, ele foi muito irônico, ele sempre pegava no pé da ciência, naquela época da ciência tradicional. Então ele depois teve o apoio de um camarada chamado Theodore Dreiser, que incentivou as editoras a publicarem o livro dele. Ele era muito famoso, esse Dreiser, e vendia muito. E o editor, ele levou o livro do Charles Fort, e o editor falou, não vou publicar essa porcaria. Claro, se você não publicar, eu abandono você. Foi na marra. Então o cara gostou muito do livro. E aí começou o sucesso dele. O mundo literário saudou o livro dos Condenados com entusiasmo reverente.
Jornais e revisores de periódicos elogiaram a estranha obra, tudo porque ele teve um incentivo, como sempre acontece na área artística, na área literária. Tem sempre um mecenas ou alguém que te dá um empurrão, aí os jornais começam a publicar, né, os críticos começam a elogiar, porque foi fulano quem patrocinou. E aí ele fez sucesso, né, e não quer dizer que ele não tivesse melhorado das loucuras. Ele queimou várias notas dela, ele chegou a queimar 40 mil notas. Queimou todas. Depois eles foram para a Inglaterra, ele e a esposa. Ele achava que o livro tinha sido um fracasso, as lendas foram gradativamente aumentando, né? Ele escreveu outros livros, New Lands, depois L.O., que significa gargalhadas. São esses livros que eu tenho reunido aqui nesse blocão, nesse livrão, né? Que ele reuniram 4 dos melhores livros dele. Mas então, ele falava sobre isso, ele falava dos fenômenos que acontecem o tempo todo, terremotos celestes, barulhos no céu, estrondos que até hoje você escuta nos jornais, aí no YouTube, um estrondo quando não passou nenhum jato, não passou nada. Na época dele não tinha jato, muito menos aviões ainda cruzando os espaços, como tem hoje. Mas já existiam aqueles boom, aqueles barulhos que tremiam a terra toda. Então ele ficou imaginando uma terra que tinha um céu que seria base para essas grandes construções que de vez em quando caíam sobre nós. Enormes blocos de gelo que caíam dos céus e até hoje continuam caindo. A própria NASA já fez uma publicação dizendo que poderiam haver grandes campos de gelos aéreos na parte da estratosfera. De vez em quando cai um pedaço daquele. Quem voou ou quem estuda aviação como eu, sabia, quando eu voava planador, lá na década de 60, nós sabíamos que você tinha que desviar muito dos CBs, daqueles cumulonimbus, as grandes nuvens em forma de bigorna, tem uma corrente ascendente por baixo, que depois ela reverte e vira uma descendente. Mas dentro do CB, você encontra pedaços de gelos enormes, pode destruir seu avião, pode causar sérios problemas. Até hoje os jatos não passam por dentro dos CBs. Eles têm um radar meteorológico para poder desviar dessas grandes nuvens, ou passam por cima, às vezes não dá, porque vai a mais de 12 mil metros, chega a 20 quilômetros quase, ou eles contornam, mas se passar por dentro vai ter problemas sérios, como aconteceu com o avião da Air France, aí no Brasil, que caiu com todos, morreram todos os passageiros há uns anos atrás. Ok, vamos continuar. Então ele dizia que existiam esses fenômenos estranhos, né? Ele descreveu muito bem no tal livro New Lands. E ele pegava muito no pé dos astrônomos. Ele disse que a cada nova geração de astrônomos, ela apaga tudo aquilo que a geração anterior acreditava. Está acontecendo até hoje. A cada dia nós temos novidades dentro da astronomia. A cada dia os cientistas descobrem alguma coisa desse universo tão desconhecido. Não tinha água em Marte, agora tem água em Marte. Não tinha oxigênio em Marte, agora tem lá áreas com oxigênio. A Lua também tem água, e muita. E vamos descobrindo que planeta Ceres, por exemplo, que é um planeta anão, né? Tem um oceano gigantesco lá, onde tem água salgada em Marte, tem vida. Então, ele já falava sobre isso naquela época. Você vê que as sondas espaciais, a cada hora, estão desmentindo os dados da anterior, fora o que eles escondem. É uma pena que o Forra não está vivo para ver as acobracias intelectuais que esses cientistas acadêmicos fazem atualmente, né? Você vê que os astrônomos estavam todos errados sobre Marte, sobre tudo isso. E agora nós sabemos que existem milhares de planetas, de exoplanetas fora do nosso sistema e já encontraram inclusive terras, planetas parecidíssimos com o planeta Terra, com oceanos, etc. Então isso tudo foi falado lá atrás. Hoje nós temos a exobiologia, os radiotelescópios, né? Nós temos uma pesquisa impressionante que é paga para não descobrir nada, como o SET, que foi milhões de dólares gastos numa pesquisa que ninguém viu nada de produtivo ali. Então nós temos buraco negro, como era, como passou a ser, o que nós vemos agora, conseguimos fotografar como tudo muda o tempo todo. Pois bem, então vamos continuar. Isso é um resumo, eu gostaria de falar mais sobre ele, sobre as coisas que ele fez, que ele deixou de fazer, os fracassos, os sucessos, etc., mas vai levar muito tempo, não vai dar para a gente conversar. Mas esse livro tem, lá no Brasil vocês encontram, eu tenho a impressão que encontram sim. Tá? Bom, assim, à sua maneira, o Ford redefiniu o que os teólogos chamam de predestinação. Ele sabia que o presente não controla o futuro, mas sim que o futuro, de alguma forma, controla o passado. Se o Hitler tivesse nascido na Bolívia,
60 milhões de pessoas ainda estariam vivas, né? Mas o futuro precisava desse cara porque precisava das bombas nucleares e do hardware que acompanhava tudo isso, capaz de destruir o nosso planeta inteiramente. E com isso, né, acabaram desenvolvendo essas máquinas do apocalipse e, por incrível que pareça, foi tudo em nome da paz, né? Todos os soldados que lutaram na Segunda Guerra que faleceram foram em vão, porque tudo continuou como Dante no quartel de Abrantes. Então a humanidade falhou em salvar vidas, não adiantou nada aquele sacrifício. O Ford diria, no caso, que incapazes de ler o futuro, nós somos como Napoleão marchando com confiança para Waterloo, que foi a batalha onde Napoleão perdeu a guerra e a Europa mudou completamente. Ford e sua esposa, eles voltaram para Nova York em 1929, mas voltaram para o Bronx, continuou a escrever, né? Nessa época ele já estava com uma situação tranquila, não tinha que lutar para comprar comida, e aí ele deixou uma frase muito interessante, tem duas frases, né, que ele fala: coisas ou seres luminosos e desconhecidos estão nos céus. Ele disse, eles têm sido vistos com frequência, às vezes perto da terra, às vezes no alto do céu, e pode ser que algum deles fossem coisas vivas, que ocasionalmente vêm de um outro lugar em nossa existência, mas que outros eram luzes nos navios de exploradores ou viajantes de algum outro lugar. Ele chamava de navios aéreos, não tinha essa frase nave espacial ou disco voador. Então, durante os primeiros 33 anos da época moderna dos OVNIs, né, que nós consideramos de 1947 para cá, 1947 é a queda de Roswell, quando Kate Arnold viu os discos voando em cima do Monte Rainier. Pouco tempo depois tem o acidente de Roswell, é criada a Força Aérea Americana e vai por aí, né? Foram 2 anos depois que terminou a Segunda Guerra. Então a noção de que aquelas luzes e objetos misteriosos pertenciam a navios de exploradores ou viajantes de algum outro lugar foi a teoria mais popular. E aí um punhado de excêntricos pensadores esperançosos espalharam a propaganda de que visitantes extraterrestres estavam se aglomerando nesse planeta. A grande onda de OVNIs de 1964 e 68 atraiu uma nova geração de investigadores e cientistas. Eles logo perceberam que a hipótese extraterrestre era insustentável por muitos motivos. Eu sempre comento isso. A hipótese extraterrestre é muito atrativa, mas não é a provável. Não é provável, ela deve ser a mais correta até então, inclusive com as declarações dos documentos liberados pelo Pentágono, né, de que provavelmente seriam viajantes interdimensionais. Então, na época eles falavam então, que não podiam dar uma explicação extraterrestre, e diziam, bom, esse pessoal deve ter vindo de algum outro lugar em nossa existência, como diria Ford. Esse outro lugar pode ser tão evasivo quanto a fabulosa, né, a tal da quarta dimensão ou outros planos da tradição psíquica. Hoje em dia todo mundo fala quarta dimensão, quinta dimensão, etc. Mas não tem a menor ideia do que seja. Então, o próprio Ford percebeu logo que no início do jogo que esses eventos que ele estava estudando não eram incomuns. Eles aconteciam ano após ano, século após século, e durante milhares de anos. E o que ele descobriu também é que tendiam a ocorrer nas mesmas localizações geográficas. E isso aí indica que esses eventos, sejam peixes caindo do céu, aeronaves estranhas adornadas com luzes piscando, estão inexoravelmente ligados à Terra. E todos esses fenômenos fazem parte do nosso meio ambiente, tanto quanto as nuvens e as abelhas, ou vespas. Olha só, que coisa interessante. Isso é que eu estou comentando. Toda fenomenologia, palavra difícil, fenomenologia ufológica, ela pertence à Terra. Essa turma que anda por aí, eles estão aqui, vivendo aqui, numa dimensão paralela, mas estão aqui, pertencem aqui. Eles são tão donos da Terra quanto nós, se não são mais donos. Isso nós ainda não sabemos, mas vamos saber. Pois bem, continuando nossas histórias, e pode parecer estranho, eu estou falando muito tempo sobre o Charles Fort, é porque tudo isso tem ligação com o próximo segmento, e provavelmente não vai dar para contar toda a história aqui nesse vídeo. Eu vou publicar uma segunda parte, que nós vamos chegar ao Allen Hynek, que foi considerado um dos grandes ufólogos, né, da turma clássica, que na verdade no início ele não foi nada disso. Foi uma figura muito polêmica. E tudo isso que nós estamos conversando aqui está ligado ao que eu vou falar sobre o projeto Livro Azul, Blue Book.
cuja série agora, a nova série que existia na Netflix, foi interrompida. Eles deram várias desculpas, etc, etc, mas nós sabemos que tem muita coisa por trás, principalmente quando as informações oficiais dizem que foi falta de audiência, etc, o que é uma baita, né, mentirinha. Não foi nada disso. O projeto Blue Book, já aconteceram alguns filmes no passado, falando sobre o projeto que a Força Aérea Americana desenvolveu. E no próximo segmento, no próximo vídeo, na segunda parte, nós vamos ver exatamente o que aconteceu e qual foi o papel do J. Allen Hynek nessa história toda, e está ligado ao que nós estamos falando sobre Charles Fort. Bom, agora para encerrar, né, esse vídeo, para não ficar muito extenso, vou contar uma historinha, mais uma. É de um cavaleiro chamado Lester J. Hendershot. Essa história é de 1928, lá na época do Charles Fort. Ele apareceu no mundo oferecendo um maravilhoso motor milagroso que ele havia aperfeiçoado. Ele tirava a sua energia do campo magnético da Terra. Isso em 1928. Ele afirmou que, alegremente, ele fez demonstrações para muitas pessoas e teve um major do exército na época, o Thomas Lanphier, do exército dos Estados Unidos, que se tornou um dos seus maiores incentivadores e impulsionadores. Ele até afirmou que ajudou a montar um dos motores e que não havia nada de fraudulento. Pesava menos de 5 quilos e parecia gerar uma quantidade incrível de energia. Ele funcionava fazia funcionar máquinas de costura, ele acendia luzes elétricas, acionava moedores de carne, tudo isso sem estar conectado a nenhuma fiação externa ou algum tanque de combustível. Os inventores o mundo inteiro, nós temos visto, eles tentam vender máquinas de movimento perpétuo, né? Motores de mágicos, desde o início dos tempos. Mas há, no entanto, uma barreira fascinante na história de Hendershot, é que ele conseguiu desenvolver um arqui-inimigo, um sinistro, um tal de Dr. Frederick Rochester, que era de Pittsburgh também. E ele perseguia Hendershot, dando entrevistas coletivas para atacá-lo, atacar a pessoa e o motor dele. De acordo com Rochester, o motor de Hendershot funcionava com baterias de lanterna e destruiria a fé na ciência por 1000 anos. O seu único motivo para expor essa fraude descarada, explicou ele, foi para garantir que a ciência pura pudesse brilhar sem mancha. Olha só. 1928, a história não mudou nada. Eu publiquei lá no Telegram sobre o serviço de patentes nos Estados Unidos, que segura as patentes, estão lá guardadas há anos e não vão liberar. Charles Fort acompanhou a carreira dessa dupla com grande interesse, tanto do dono da máquina como o militar que patrocinava ele. Os jornais relataram as aparições de Hendershot e citaram intensamente os ataques furiosos do tal do Dr. Rochester. Enquanto ele visitava um advogado de patentes em Washington, Hendershot estava exibindo seu motor, né? Mas no meio dessa história toda, ele recebeu um choque aproximadamente de 2.000 volts que o paralisou e mandou para um hospital de emergência. E essa foi a última vez que alguém ouviu falar desse cidadão que inventou essa máquina. Ele simplesmente foi cancelado, né? Isso encerrou a carreira também do perseguidor dele, o tal defensor da fé científica. O cara justamente parou ali e não perseguiu mais. Então muita gente, muitos estudiosos, pesquisadores seguiram o passo desse cidadão que inventou esse motor, né? Nikola Tesla, etc., vários outros. Sempre aparecia um tal de Hendershot, aparece para perseguir os caras. Uma dúzia deles ansiosos para compartilhar sua ascensão para proteger o público das fake news, né? Que é o nome agora que se usa para isso. Pois é, então nós vamos ver, aí nós vamos falar também, para contar um caso sobre Uri Geller, na década de 60. Uri Geller fez aí, ele era mágico, fazia shows de mágica em Israel, era uma pessoa bem apessoada, bonitão, carismático, e descobriram que ele tinha aquilo que Charles Fort chamava de talento selvagem, né? Ele virava colheres, chaves, barras pesadas, dobrava misteriosamente na sua presença. Ele foi descoberto pelo Dr. Andrija Puharich, um parapsicólogo de renome mundial na época, e logo ele estava aparecendo nas telas de TV ao redor do mundo. E as pessoas que ficavam sentadas na sua plateia descobriram que a chave nos seus bolsos e bolsas haviam se dobrado sozinhas. Ele conseguia fazer dobrar uma chave no bolso de uma pessoa. Era um negócio muito louco. É bom vocês procurarem, tem muita coisa sobre ele. Mas logo no início, ele também teve o seu Rochester pessoal. Ele passou a ser perseguido por um chamado Dr. Randi, James Randi,
que se dizia um mago diminuto com uma boca motorizada. Ele decidiu fazer uma cruzada contra a nova arte de dobrar metais que iria destruir a ciência. Não podia explicar, porque eu não posso explicar, mas existe. Então ele seguiu Uri Geller por todo o país, denunciando ele como fraude e que o dobramento de colheres era uma mera mágica. Quando Uri Geller apareceu no palco do Johnny Carson Show, Randy se escondeu nas sombras dos bastidores para ver se conseguia pegar alguma malandragem. Ele era como outros Rochesters que existiram, perseguidores dessas pessoas. Desde que o mundo existe, sempre aconteceram esses Rochesters e Randy. Então, ele tentou de qualquer maneira, mas nunca conseguiu provar que havia fraude naqueles fenômenos que Uri Geller produzia. Uri Geller, inclusive, trabalhou para a CIA. Tem um outro, no final, eu vou continuar contando a história, como ele trabalhou para o departamento, né? Alguns departamentos do governo americano, participou de experiências parapsicológicas, etc. Então, esse talento não é estranho, quando não se limita a Uri Geller. Milhões de pessoas no mundo inteiro podiam entortar colheres com a mesma facilidade quando se concentravam no metal e que ele se tornava então macio, como uma massa, e poderia ser até mesmo amarrado, você dando um nó nele. As festas para dobrar colheres se tornaram a moda e um estudo patrocinado pela CIA em uma grande universidade começou examinando dobradores de colher e os conduzindo a testes complexos, né, como metar dobral. O Dr. Puharishi até estabeleceu um lar para crianças superdotadas que eram capazes de realizar o feito, e tudo isso fez com que o Randy ficasse com mais raiva. Ele não hesitou, ele continuou a perseguir. Essa escola de crianças especiais lembra o filme, né, do X-Men. Então existiu mesmo uma escolinha patrocinada pela CIA. Então, para o seu crédito, Uri Geller simplesmente ignorou esse camarada. Ele sempre usava uma capa esvoaçante, com aquela barba grisalha, mas a minha é mais bonita que a dele. Ele viajou pelo mundo, ele era especialmente popular no Japão, foi ficando cada vez mais rico, Uri Geller, enquanto Randy continuava a perseguição cada vez mais furioso, e depois ele acabou escrevendo um livro sobre a magia de Uri Geller. Então, tudo isso baseado no testemunho de um ex-motorista do Uri Geller. E ele foi a Washington em 1977, Uri Geller, convidado para uma conferência com o presidente e membros do gabinete nos Estados Unidos, sobre as formas de promover a paz mundial. O serviço secreto notou que havia uma pessoa estranha com uma capa do lado de fora dos portões da Casa Branca. Era ele, o Randy. Ele não desistia. Assim como o Zecharia Sitchin também tem os seus perseguidores, né? Heiser, que perseguia, agora o Zecharia faleceu, mas o Heiser perseguia o Zecharia Sitchin de todo jeito, porque ele contrariava o estudo ortodoxo e acadêmico. Então nós vamos agora, daqui a pouco, no próximo vídeo, quer dizer, daqui a pouco não, nós vamos falar sobre o J. Allen Hynek, que tem tudo a ver com o que nós falamos até agora, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso, é tecnicamente complicado, e a gente já sabe que a retenção diminui muito quando o vídeo é muito grande. Queria agradecer a vocês que estão aí assistindo, que estão apoiando o canal. Os comentários eu leio todos sempre, nem sempre eu consigo responder. Eu falei alguma coisa lá no Telegram, mas eu não tenho muito tempo. E tem uma coisa importante que você tem que levar em conta, o fuso horário, né? Então, quando são 5 horas da tarde no Brasil, são 10 horas da noite aqui. Então as pessoas vão entrar às 7 horas da noite, não dá, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu já estou para lá de Bagdá e meu camelo também dormindo, todo mundo dormindo. Então eu peço desculpa, mas eu sempre vou colocar alguma coisa lá, vou começar a aparecer mais. Ainda não consegui chegar no ponto que eu queria, mas na medida do possível eu vou fazendo isso. Então mais uma vez a vocês, obrigado. Mais uns dias, até o final da semana, eu publico a segunda parte desse vídeo, ok? Um abração a todos vocês, fiquem na paz. Até já.